Olá, bom dia 800. Estamos de volta e eu quero começar aqui com uma orientação para vocês, algo que eu já tinha, eu acredito que eu já tinha comentado, mas se já comentei, vou comentar de novo e se não comentei, vou comentar pela primeira vez. Primeiro, legal ter vocês aqui, isso eu já disse. Mais um dia, mais uma semana, aguardando, com paciência, com tranquilidade, nós voltarmos às nossas atividades normais, aula, ou seja, aulas presenciais. E o que eu quero falar para vocês? Continuar incentivando vocês a fazerem as atividades propostas, ou seja, assistirem às aulas que são dadas semanalmente. Vocês estão tendo a oportunidade de aproveitar esse período em casa para estudar, para se dedicar um pouco mais. Tem até mais tempo, porque vocês não estão agora vindo, né, indo, na verdade, ao colégio. Então vocês têm um tempinho aí legal para estudar, para meditar um pouco mais. E quero incentivá-los para que vocês, além de, claro, naturalmente assistirem às aulas, não deixar de fazer os exercícios que estão no plural e no Google Classroom. Eu falei da outra turma que eu acho que é assim que se pronuncia, mas vocês entenderam. São as plataformas que tem aí para vocês fazerem os exercícios, acompanhar as aulas e fazer exercício. Vai ser bacana, lembrando que é através das atividades, ou seja, dos exercícios, que vocês ganharão presença. Então aproveita aí as oportunidades, né, como eu disse, de estar um tempo maior em casa e não deixa de tornar esse tempo favorável para vocês. Então, caiam dentro, estudem bastante, façam os exercícios que vai ser legal. Quando nós nos encontrarmos presencial, ou seja, no colégio, aí a gente volta aí, como eu vou dizer, um contato já maior, presencial, e as coisas vão fluindo. Mas enquanto isso, é isso aí. Não deixe de, então, ativar tudo aí, continuar estudando. E eu sei que vocês estão fazendo isso, porque vocês são joias, são gente boa, da melhor qualidade. Nós vamos começar a falar nessa semana sobre o mundo globalizado. O que é o mundo globalizado, por quê, o que tem a ver com solidariedade, com ética, com moral, com bons costumes, enfim. Tem alguma coisa a ver? Não tem? Da onde veio essa situação de mundo globalizado? Como é isso? Então nós vamos começar hoje e vamos para frente comentando algumas coisas. O importante é você, te falando devagar, e você aí, importante prestar atenção nas aulas, como eu disse, e a gente vai caminhando aí então um pouquinho. Mundo globalizado, o que é isso? Na verdade, vocês até já sabem, porque nós vivemos no mundo globalizado, mas o fato de viver no mundo globalizado resolve os problemas? É uma das nossas interrogações que eu espero ajudá-los não só a desenvolverem o assunto, mas também a caminhar um pouco mais dentro de toda essa situação do mundo que interage entre si e que pensamos nós que deveríamos ter algo assim diferente para melhor, mas vamos lá ver se é isso mesmo que acontece ou que está acontecendo. Então, primeiro, eu quero dar a definição para você de globalização. Bom, globalização é um processo de integração política, econômica e cultural mundial marcado pelos avanços nos meios de transporte e comunicação. Repetindo, globalização é um processo de integração política, econômica e cultural mundial marcado pelos avanços nos meios de transportes e comunicação. Isso aí, a gente vai voltar a falar algumas coisas, a repetir o tema, a desenrolar algumas coisas dentro do próprio tema. Vamos ver alguns outros temas
dentro desse, que nós já até vimos, mas é importante que está tudo junto e misturado, como vocês mesmos falam. E esse termo, ele foi elaborado na década de 1980. Então vocês não eram nascidos ainda, nós estamos em 2020, vocês nem sonhavam em vir ao mundo. Então é um termo de 1980 para descrever todo esse processo, intensificar esse processo da globalização, que é o desenvolvimento nas áreas que eu já citei acima, que eu já falei agora alguns segundos antes. Então, e esse termo também foi conhecido como mundialização. Certo? Então, o termo globalização também é conhecido por mundialização. Então, muito bem, vamos lá, vamos caminhar um pouco mais dentro desse tema, o mundo globalizado e o social. Bom, se esperava e ainda se espera que o mundo globalizado trouxesse coisas muito bacanas para nós. E trouxe. Hoje nós temos aí a internet, que ninguém vive sem. Nós nos comunicamos de um país para com outro. Você pode estar no país mais distante possível, de um conhecido, de um parente seu, de um amigo, que você consegue acessá-lo de modo muito fácil e rapidamente. Eu tenho um conhecido, por exemplo, um jovem que está nos Estados Unidos, e eu já conversei com ele, e ele online assim, eu falo aqui, ele responde lá, que barato. Isso é muito legal. Claro que tem o fuso horário, dependendo dos lugares, pode não bater, mas marcando, independente, como eu falei, você esteja marcando o horário certinho lá, se conversa naturalmente como se estivesse próximos um ao outro. Isso é muito legal. Isso faz parte do mundo globalizado, do mundo antenado, do mundo que ninguém vive sem ele. Por exemplo, nós estamos aqui. Eu na minha casa, você na de vocês, mas o que eu falo chega para vocês de modo muito tranquilo. É muito tranquilo. Por quê? Porque dentro dessa mudança boa, que trouxe a globalização, na verdade, uma mudança legal que trouxe para nós esse acesso. Mas eu quero continuar falando desse acesso sobre uma outra perspectiva. Esse aspecto de globalização voltado para um mundo digital, que é muito legal, que faz parte hoje do mundo todo, mas lamentavelmente algumas pessoas ainda não foram beneficiadas, alcançadas com uma coisa tão legal. Nós temos lugares hoje onde, para se funcionar um próprio celular, é uma dificuldade danada. Existem lugares que não há interesse em se colocar uma antena, uma coisa boa, para que os celulares funcionem. Eu vou em alguns lugares que o celular não funciona. E eu pergunto por que não, e a resposta que eu tenho é sempre a mesma. Porque não tem muita gente, não há um interesse financeiro, não tem vantagens para quem vai instalar uma antena. Olha só, mas a verdade é que o mundo globalizado, nesse sentido, nós vamos falar do mundo globalizado em outros sentidos, mas dentro do que nós estamos falando, da tecnologia, da informação, da internet, da net, não deveria ser assim, do celular, que hoje todos precisamos de um celular. Hoje, sem um celular, nós estamos praticamente fora do mundo, digamos assim. Uma forte expressão, mas é isso. Você não está conectado dentro desse mundo globalizado, onde as coisas acontecem muito rápido. E por que será? Porque, como eu disse, não há um interesse. E às vezes, quando nós temos interesse, temos até condições, entre aspas, de ter, a gente deixa de ter condições porque acaba sendo algo muito caro. E nem todo mundo pode pagar uma internet dependendo, né, do salário que ganha, da situação econômica gerada pela família. Não
pode pagar uma boa internet, o que não é, na minha opinião, uma coisa muito legal, porque todos nós deveríamos ter acesso, de um jeito ou de outro, com um custo bem acessível para todos. Isso é uma das coisas, mas assim, como eu disse, nós vamos caminhar, né, um pouco mais, e isso acaba gerando uma injustiça. Hoje nós temos qualidade de internet, dependendo do lugar, diferente uma das outras. Existem lugares que a internet de boa qualidade não tem mais fio, enfim, uma coisa que chega assim, bombando, que você taca lá e um estouro, um estrondo, um espetáculo de funcionamento. Alguns lugares tem internet, digamos assim, meia boca, onde você está usando, daqui a pouco, venta um pouquinho, tá, aí. Ameaçou chuva, caiu. É assim que funciona. Então, dentro desse mundo globalizado, algumas vezes, em alguns lugares, e se em alguns lugares tem, então existem pessoas, famílias, que não são tão bem favorecidas dentro desse mundo globalizado. E a grande verdade é que isso gera uma injustiça, porque alguns têm muito boa qualidade na internet, mas outros deixam de ter. Na verdade, todos nós somos iguais. Todos merecem uma situação boa nesse caso de internet. Em todas as áreas, mas a gente está falando agora especificamente da internet. Todos nós não éramos mais, em pleno século XXI, e como eu disse aqui, esse termo globalização foi de 1980, então as coisas começaram a fluir, e nós estamos em 2020, para a gente ter uma ideia, só de 2000 para 2020 já se passaram 20 anos. Então a gente percebe que as coisas precisam, dentro desse mundo globalizado que nós estamos inseridos, precisa evoluir um pouco mais, porque, como eu disse, senão vira uma injustiça social para com aqueles que estão mais afastados e outros que não têm condições de ter uma renda onde pode não ficar em falta de uma boa internet. E, na verdade, essa aproximação do mundo globalizado também tem uma outra situação. A tecnologia está avançadérrima, como eu acabei de dizer. E como vocês gostam de internet, né? Isso é bom. Eu também uso. Por exemplo, estou usando a minha agora para falar com vocês. Se eu não tivesse, não estaria falando. Teria que ir a um outro lugar. Hoje eu gravo as minhas aulas, né, com alguma dificuldade, naturalmente, mas eu ainda consigo algumas coisas das aulas que eu preparo para vocês, ainda consigo fazer em casa. Graças a Deus. Mas, e se não tivesse, como iria ser? Eu teria, né, que ter um outro jeito. Então, essa tecnologia, e eu não estou falando que a tecnologia é ruim, muito pelo contrário, eu acabei de dizer que ela é muito boa, mas tem uma outra situação que o mundo tecnológico, a globalização, essa informatização de tudo acontecer muito rápido, também pode causar e causa um outro problema. Aproximação pessoal, humana. Gente com gente, olho no olho. Igual vocês gostam de falar, né? O adolescente gosta, quando está falando, olhar nos olhos do outro. Nós temos uma realidade, sei que não é o seu caso, naturalmente, espero que não seja também, mas hoje o mundo que nos aproximam de todos e de todos nos afastam também de algumas pessoas. Isso é um perigo, isso é um desafio, é um risco que nós precisamos, que nós corremos, e dentro do desafio precisamos ter cuidado. Tenho visto agora, né, não muito, que a gente está, ninguém está saindo, está tudo fechado, mas é normal ir ao shopping e ter um grupo de pessoas, às vezes famílias, ou amigos, ou familiares e amigos, e sentado para lanchar, enquanto o lanche não chega, está cada um no seu smartphone, no seu celular, lá e conversando, sabe-se lá com quem, talvez mandando mensagens até para a própria pessoa ou para as próprias pessoas que estão sentadas à mesa. Que situação!
Conheço uma pessoa que ela disse que ela fez um acordo com a família dela, que quando eles saem, é proibido mexer em celular. Eles vão sair, vão lanchar, vão para um shopping, para algum lugar, os celulares ficam nos bolsos e a não ser se alguém ligar com urgência que eles vão atender. Ninguém mexe em Zap, ninguém mexe em Face, ninguém mexe em nada. Legal isso. Legal isso. Agora tem uma outra coisa que é tão ruim quanto talvez pior. Dentro de casa. Já tive o testemunho de alguém dizendo que ela se comunica com a mãe ou com o pai quando fala alguma coisa do quarto dela que fica em cima. Casa de 2 andares. Então os pais estão lá embaixo, a mãe chama ou manda uma mensagem para ela no celular e ela devolve, mano, dentro da mesma casa. Isso é, como eu disse, um grande desafio e, na verdade, algo perigoso. Porque nós vivemos de relacionamentos. E os nossos relacionamentos começam em casa. Então, se nós não conseguimos nos comunicar, como eu disse, frente a frente, olho a olho, face a face, dentro das nossas casas, nós estamos usando de tecnologia dentro de 4 paredes. Pai, mãe, irmão, que moram dentro da mesma casa, se comunicando via internet, precisam ser ajustadas algumas coisas. Tem alguma coisa errada. Porque não é normal. Uma família em casa precisa ter os seus momentos para sentar, para bater um papo, para rir, para conversar sobre a vida. Às vezes para almoçar, para jantar junto, para tomar café junto. Enfim, são perigos, desafios, que eu prefiro chamar de desafios, que o mundo globalizado trouxe para nós. Como eu disse, não sou contra, muito pelo contrário, acho bacana, precisamos. É algo que veio para não sair, mas é preciso ser usado, digamos, com moderação. Moderação. E aqui uma coisa, 800. Vocês usam celulares demais. Vocês usam muito celular. Mas isso não é legal algumas vezes. Algumas vezes é preciso respirar um ar diferente. Algumas vezes é preciso fazer coisas diferentes. Algumas vezes é preciso ter contato com outras pessoas. Existem seres vivos além de você nesse planeta. É verdade. E você precisa olhar nos olhos. É assim que funciona. Então fica aí um grande desafio. E uma outra coisa. Se continuarmos nessa situação de tudo que tivemos que fazer ser por meio da tecnologia, da internet, a coisa fica fria. A coisa fica fria. A gente perde o interesse no outro e a gente acaba desaprendendo. Ou seja, depois de um tempo, como é que você vai dialogar com o outro? Porque uma coisa é dialogar na tela. Outra coisa é quando você está de frente a frente com a pessoa. E vale aqui um lembrete. Cuidado que nesse período de aula aí, não escrevam com a linguagem que geralmente escrevemos na internet. Você com V e o C, fala comigo, FLCMG. Não faça isso. Por quê? Que você vai responder questões para professores, principalmente de português, que vai cobrar isso para você, ou cobrar isso de você, daquilo que você vai escrever lá. Então, é uma outra coisa que você precisa tomar cuidado. Só um lembrete, voltemos aqui. Então, se nós vivermos só de tela, a gente acaba ficando dependente. A gente fica isolado, a gente se isola. Então a globalização, ela não chegou para nos isolar. Ela chegou para fazer com que a nossa comunicação, em algumas situações, fosse mais rápido. Vamos voltar aqui a países diferentes. Imagina você, se um dia você tiver que viajar para fora do país, ou seu pai ou sua mãe tiver que fazer uma viagem de negócio e tiver que se ausentar. Hoje tem o recurso. Você falar
com o seu responsável falar com você aonde for que ele estiver, que eles estiverem, na verdade, e ainda olhar e ver você. Que bacana isso, que legal isso. Por quê? Porque quando você está longe, que não pode vir para casa no mesmo dia, rápido, a gente tem como se comunicar vendo um ao outro, não tem como se falar, e isso é muito legal. Como diz um comercial, isso não tem preço. Então, o mundo globalizado que chega até nós, é preciso tomar esse cuidado, ter essa preocupação de que, para que, na verdade, o nosso comportamento não seja um comportamento de tela, ou seja, um comportamento onde nós só vamos saber realizar as coisas, vamos nos acostumar a fazer as coisas só via internet. Ah, eu não sei conversar com fulano de frente, mas na tela, mas a nossa vida não se resume à internet. A nossa vida se resume em contato visual, frente a frente. Quando você, por exemplo, daqui a pouquinho, você for conseguir um emprego, você vai ter que ir para a entrevista. Até onde eu sei, para conseguir emprego, tem que ir no local e passar por uma entrevista. Mesmo que você entregue currículo via internet, mas na entrevista, para ser admitido, você tem que ir lá. Você tem que conversar. Você tem que fazer teste pessoalmente. Pelo menos era assim, eu acredito que continue. Pode ser que esse mundo aí, do jeito que está evoluindo, mude. Mas a princípio é assim. E a grande verdade é que nós precisamos estar atentos, porque às vezes nós não estamos muito atentos. A gente acaba se distraindo e a gente acaba achando que é assim mesmo. Não, não é. Não é. A globalização, ela traz para nós, como eu disse, coisas muito boas, mas traz também um grande desafio. E aí é preciso ter todo o panorama desse mundo, aonde você, onde eu, onde nós vamos ficar antenados em tudo, mas também ter uma visão da coisa. Porque se a nossa visão tiver distorcida, ou seja, não tiver legal, a gente vai, né? Sem contar que ficar muito tempo de frente de uma tela, isso traz problemas, pode trazer problemas também. E há pessoas experientes nessa área, na área de comportamento humano, na área do comportamento psicossocial, enfim, há especialistas que vão orientando sobre os problemas que podem ser causados, porque às vezes existem pessoas que passam mais tempo de frente de uma tela do que se comunicando ao vivo com outras pessoas. Isso acontece até com pessoas que trabalham nessa área. Então é preciso ter muito cuidado, né, com essa situação, com esse mundo, século XXI, 2001, mundo globalizado, gente antenada com todas essas mudanças, né, que cada dia chegam mais rápido, com número de informações rápido, a gente não consegue dar conta com todas as informações que temos, mas é assim mesmo, a responsabilidade é minha, é sua, claro que hoje vocês ainda têm o controle dos pais de vocês, mas seria bacana se os pais de vocês não precisassem patrulhar vocês. Seria bacana se os pais de vocês, se os responsáveis de vocês, pudessem, né, não precisar, vou usar uma palavra aqui depois de patrulhar, vigiar. Por hora, você saberia a hora de parar. Você saberia a hora que você teria que deixar isso. Você saberia a hora de interagir com pessoas na sua casa, enfim. Isso é estar atento. Porque às vezes as coisas são boas, mas nós não sabemos usar. O mundo globalizado, ele não é ruim. A tecnologia da informação não é ruim. Ter internet é melhor ainda. Mas como nós estamos fazendo uso disso? Ou seja, tudo que chega até nós dentro desse mundo evoluindo a cada dia, como nós usamos. Eu estou falando da globalização, da internet,
mas tem outras coisas, do próprio perigo que nós enfrentamos quando mexemos nisso. Por quê? Porque eu falei da confiança dos seus pais. Eu sei que eles querem ter confiança em você, afinal de contas você já está o quê? No 8º ano. Mas a internet também não tem só coisas boas. Eu sei que você sabe disso. Então é preciso tomar cuidado. E a definição aqui, voltando, diz que é um processo de integração política, econômica, cultural, mundial, marcado pelos avanços no meio do transporte e comunicação. E aí eu quero começar rapidinho. Integração. O que é integrar? Integrar é fazer com que todos estejam, como vocês mesmo falam, numa mesma vibe. É você que está aí, eu estou daqui, nós estamos integrados numa aula. Estamos juntos, vocês estamos juntos. Você está ali antenado com as coisas, você está integrado, igual você está socialmente você está integrado. É uma sala de aula. Pois é. Então, integração é você fazer parte do negócio. E você faz parte do negócio. Que político, econômico, cultural, mundial. Certo? Então, você usa a internet e você deve fazer uso dela também economicamente, para saber como economizar, para que no final do ano o responsável de você tenha condições de dar aquele presente show para vocês. O mundo globalizado também tem essas coisas bacanas. Tem também a cultura. Não usa a internet só para bater papo, para conversar com amigo. Não. Usa para fazer pesquisas sobre cultura, sobre o que está acontecendo no mundo. Isso é legal. Isso vai tornar a sua mente mais capacitada, do raciocínio mais lógico, melhor. Você vai se sobressair. São coisas muito bacanas, são aspectos muito legais desse mundo globalizado. É você saber de tudo que está acontecendo, mas ter consciência de que você precisa ter um filtro. Como eu disse, já é o 8º ano. Então, fazer um filtro de tudo e evitar certas coisas que você precisa evitar. Já comentei com vocês sobre fotos, sobre cuidado de não postar fotos na internet, falar onde está e tirar foto em casa e postar, enfim. Hoje, lamentavelmente, tem muita gente que se favorece das nossas informações que nós postamos e a gente acha que não, ali está tudo tranquilo, está tudo controlado, como está tudo dominado. Não tem nada dominado. Existem pessoas que trabalham para isso, ou seja, para fazer maldade, para tentar tirar a nossa paz. E aí pesquisam, eles acham, e quando acham, pode tornar assim a nossa vida durante um tempo, usar uma expressão forte aqui, uma coisa ruim, não vou nem usar. Faz a nossa vida um momento assim, muito ruim, porque imagina uma pessoa pegando os seus dados. E toma cuidado com isso. Assim, tô na praia tal, aí posta lá uma foto. Não faça isso. Não faça isso. Tô no restaurante tal, posta uma foto. Não faça isso. Se você quiser postar alguma foto, posta até depois que você chegar em casa. Aí você fala que você esteve num tal lugar. Eu não preciso nem falar o lugar, só posta foto. Estive no restaurante, lanchonete, não fala onde. Lamentavelmente, existem pessoas que usam esse meio de comunicação, de internet, para poder hacker, como nós chamamos, pessoas super inteligentes, mas que usam a inteligência para o mal. Então é preciso tomar cuidado. Eu oriento sempre as meninas e os meninos também. Cuidado, às vezes tem gente dentro de casa. E aí você distraidamente está lá, posta uma foto lá, aqui na minha casa, se bobear, acaba, né, a pessoa acaba vendo onde pega o endereço e aí. Então assim, tome cuidado que o mundo globalizado ele é bom, mas pode trazer problemas para vocês. Quer ver uma coisa? Pedofilia na internet. Cuidado. Nesse mundo globalizado, antenado, nós temos, como eu disse, muita gente ruim. E às vezes, distraidamente, eu sei que você nem faz isso, mas se você conhecer alguém que faça, meninos e meninas, não tire fotos quando saírem do banho e coloca só
a roupa de vocês de dormir, enfim, e vai lá tirar foto e posta na rede. Não faça isso. Isso é um perigo. Pessoas sujas, desculpe o termo, pessoas nojentas, que talvez vão hackear vocês e vão usar a foto de vocês. E eu falo isso, então assim, tomem cuidado. No mundo globalizado, no mundo bom, onde todo mundo está antenado, e olha a expressão, todo mundo, sem aspas, todo mundo, vamos dizer aqui, tira aspas, todo mundo. Você está, mas outros também estão. Você sem maldade, mas muita gente com maldade. E é preciso tomar cuidado. Mas vamos continuar aqui e vamos continuar falando sobre essa situação de cultura do campo mundial marcado pelos avanços. Mundialmente falando, marcado pelos avanços. Vamos entender um pouquinho o que é isso. Bom, mundial é que chegou no mundo todo, como eu disse. Então, a interação é geral. Todo mundo interage ao mesmo tempo, se quiser, conversando com não sei quantas pessoas, ao mesmo tempo e rindo, se divertindo. Então, a coisa virou uma febre. Pô, bacana. Cuidado. E esse avanço, que é muito show, né? Vamos avançar, mas assim, qual o preço que se tem que pagar? Se você não tiver cuidado, o preço pode ser muito alto. Então, os avanços, tanto no meio de transporte como na comunicação, a gente está falando de exatamente tecnologia da informação, muito legal. Hoje nós temos, né, transporte com qualidade, e eu estou rindo aqui porque eu fico lembrando dos ônibus da Baixada, enfim, alguns ainda em pleno século XXI sem ar-condicionado, com passagem muito cara, enfim, mas isso é uma outra história. Faz parte, mas não é esse o assunto de hoje. E os avanços do transporte e da comunicação. E eu já falei sobre os avanços da comunicação. Bom, vamos continuar lá. A grande verdade é que os avanços do mundo globalizado e que a medicina deu saltos muito altos, enfim, hoje dificilmente se consegue fazer coisas na internet ficar escondido muito tempo. Se você filmar ou falar, alguém está sempre te gravando. Então, assim, os avanços são excelentes. São bons. Mas, volto a dizer, é preciso que a gente tome cuidado com isso. É preciso que a gente fique esperto com essa situação aí. Uma outra coisa que eu quero falar sobre o mundo globalizado, agora um outro lado da moeda que eu vou começar a falar hoje, mas a gente vai estender para a próxima aula, que é um texto exatamente que a gente vai trabalhar ele mais na próxima aula, nas próximas aulas, digamos assim, exatamente o mundo globalizado. O mundo globalizado, ele traz coisas boas, como nós falamos, mas ele também traz coisas perniciosas. Como eu disse, eu já falei do afastamento social, de adolescentes, jovens ficarem enclausurados dentro de casa só em computador, o que parece ser bom, lá na frente não vai ser muito bom. Claro que ficar dentro de casa é bom, eu não estou falando que você tem que ficar na rua, eu estou falando de você viver, você ver gente, de você falar com gente, de você querer esse contato, naturalmente, e não é de qualquer jeito, não é isso, mas ter contato. Então, assim, há esse lado que não é muito bom, de tudo é na tela, jogos e tal. Hoje, todos os espaços, vamos dizer assim, hoje os espaços que tem shoppings e lojas, hoje a gente não tem mais muito espaço na rua para as brincadeiras como no meu tempo. Hoje é tudo eletrônico, tudo é muito fácil. Você quer comer alguma coisa, você liga, tá dentro de casa. Você quer ver algum filme, você hoje tem várias. Tem gente que, se tiver uma televisão enorme dentro de casa, talvez não vá nem ao cinema, porque tem como hoje ver filmes. Netflix, entre outros aplicativos, entre outras fórmulas que tem aí. Então,
tem um jeito tudo, mas isso longe de ser bom, mas tem também um lado não muito bom. Porque se acostumar a ficar só nisso, não sair dentro de casa, não falar, que vamos sair, não quero, vamos, não quero, não quero, não quero, não quero, o negócio fica ruim, dá ruim. Por quê? Porque é assim que é. E quero caminhar para o final, já pensando na próxima aula, dizer para você o seguinte: nesse mundo globalizado, e eu falei isso aqui já nessa aula, os desafios são muitos. E quero dizer para você que nesse mundo onde todo mundo interage, todo mundo parece que está junto, que na verdade não é isso, algumas pessoas vivem desesperançosas. E eu posso dizer que vive até o caos. Porque a gente vai ver que, na verdade, esse mundo globalizado tem afastado muita gente. Tem afastado muita gente uma da outra. Então, uma coisa que é para o bem pode acabar não muito bem. E uma das coisas que a gente tem percebido, como eu já falei, é dentro de casa, é no shopping, de sair, juntar a família, mas cada um ficar no seu celular. Falei sobre uma outra também, a frieza, que isso pode tornar a gente frio só olhando para a tela. Culturalmente é ruim porque é uma linguagem que se usa na tela para digitar, do celular, do tablet, do computador, não é a mesma linguagem que nós aprendemos no colégio. O diálogo que nós temos na tela não é o mesmo que nós precisamos ter quando estamos com uma outra pessoa. Então, tudo isso gera um aspecto negativo de toda a situação, como eu disse, não pela culpa da globalização, mas por culpa nossa, que nós não sabemos usar direito, mesmo quando somos orientados. Porque se cria um vício, e tudo que vicia é ruim. Gera uma dependência, e tudo que nos torna dependente, a único ser que nós devemos ser totalmente dependente dele somos é Deus. Nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Mas existem outras coisas que nos tornam dependentes e é muito ruim. Parece que a gente não sabe fazer mais nada a não ser aquilo ali. Mas por quê? Houve todo um direcionamento que aos poucos foi entrando, então você não foi percebendo. Quando percebeu, já era tarde. E a globalização também, ela traz desajustes sociais. Nós começamos a falar sobre isso e na próxima aula nós vamos bater um pouco mais nessa tecla. Desajustes sociais. Por quê? Porque no meio disso tudo, há as pessoas menos favorecidas. Há aquelas que têm menos do que você, têm menos do que eu. Pessoas sem condições de poder ter acesso às informações que eu e que você tem. Parece uma coisa absurda. Não é possível. Um dia, numa aula, eu falei que ainda existem pessoas próximas a gente que pode estar sem internet, pode não ter. A pessoa, não, professor, pelo amor de Deus, hoje todo mundo tem. Aos seus olhos, talvez até aos meus olhos, pode ter. Mas quando isso acontece é porque nós estamos fora um pouquinho da realidade. A gente não tem noção da realidade de muita gente. Sim, verdade. Mas tem muita gente ainda que sofre porque se a ideia da globalização é unir também os povos, é aproximar as pessoas de uma maneira onde a comunicação vai a cada dia mais melhorar dentro da urgência que vamos precisando no dia a dia, da urgência, da emergência, fica meio complicado constatar que ainda existem pessoas que não têm acesso a todo esse mundo, é ou não é? Então, assim, é bacana o mundo globalizado, desafiador também. É bacana o mundo globalizado, mas a grande verdade é que falta coisas nesse mundo globalizado. Faltam situações
para que as coisas vão se encaixando. Falta investimento, falta boa vontade, enfim. Mas dentro disso tudo estamos nós. E como nós precisamos pensar, na verdade, em minorar, diminuir essas desigualdades sociais. Tchauzinho, até a próxima.